pois precisamos. E aqui está o filho que o Senhor preparou essa noite para ser usado por ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Pode tomar seus assentos. É muito bom sentir a presença de Deus, né? Quem sentiu aqui a presença de Deus nos louvores? Desde a direção do culto, quem estava sentindo a presença de Deus? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a presença de Deus. E isso é algo extremamente importante na vida de um cristão. Ter a presença de Deus acompanhando o seu dia a dia. Porque muitas pessoas acabam achando que a presença de Deus só está quando toda a igreja se reúne na igreja, acha que é o momento que Deus desce. Não. Tem muitos outros momentos que a presença de Deus está conosco. A gente precisa viver na presença de Deus. Não estar de vez em quando na presença de Deus. Amém? E eu estava meditando na palavra de Deus em casa. E é muito bom ler a palavra de Deus porque, nossa, sua mente vai abrindo para muitas coisas. E ela é importantíssima para as nossas vidas porque é simplesmente Deus falando com a gente. E muitas vezes, lendo a palavra de Deus, a presença dele se manifesta nas nossas vidas. Amém? E eu estava lendo Salmos. E aí eu estava tipo, caramba, Davi é um cara sensacional, de verdade. Por mais que ele tenha cometido erros na sua vida, ele sempre se arrependeu dos erros que cometia, pedia perdão a Deus e sempre desejava estar na presença de Deus. Ele ficou tão mal quando ele pecou, que ele falava para Deus: Deus, por favor, não tire de mim a tua presença, o teu espírito, eu quero continuar com a tua presença, porque ele sabia que tinha falhado e ele tinha medo de perder Deus. Mas, como ele era uma pessoa realmente temente ao Senhor, ele simplesmente pediu perdão pelos seus pecados e buscava cada dia mais a presença de Deus. Quando a gente busca a presença de Deus, a gente está buscando errar menos a cada dia, a pecar menos a cada dia. Isso é buscar a presença de Deus. Amém? E eu queria ir lá no Salmo 27, exatamente Davi falando sobre essa questão, e nossa, Deus realmente fala muito comigo. Amém? Vou pegar aqui no telão para todo mundo ver, mas podem abrir nas suas Bíblias. A gente vai dar uma passeada bem legal pela Bíblia, que eu peguei bastante versículo, porque eu quero deixar bem claro para que todos possam entender a presença de Deus. Amém? E aí o salmista começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E olha só, aqui, esse versículo aqui é muito conhecido, mas é algo que mexe muito comigo, e se você analisar ele direitinho, você vai entender exatamente o que Davi estava sentindo. Ele estava passando por um momento complicado, estava sendo perseguido, entendeu? Muitas coisas aconteciam na vida dele, ele era um rei, né? E muitas coisas aconteciam na sua vida que eram difíceis de lidar. Mas uma coisa que ele falou, ele pediu para Deus assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Amém? Amém? Olha só, nossa, quando eu estava em casa lendo assim, Davi é realmente um cara sensacional. E eu fico pensando, não só nas palavras que ele escreveu, mas o que ele estava vivendo naquele momento ali. Ele pegou e falou assim, eu imagino a sensação dele, porque ele estava passando num momento difícil, mas tudo que ele queria era a presença de Deus, de qualquer forma, não importasse o que estivesse acontecendo, a presença de Deus era o mais importante em sua vida. E ele falou: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Não significa estar no templo, mas sim viver na sua presença todos os dias. É isso que ele está dizendo quando ele fala: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, aonde habita a tua presença é onde eu quero estar
todos os dias. É isso que o salmista está falando. E, nossa, quando eu penso nisso, eu fico, eu preciso ter esse mesmo desejo que Davi tinha, de estar na presença de Deus. Pois a gente muitas vezes deixa simplesmente passar momentos importantes que poderíamos estar nos aproximando de Deus, e a gente está fazendo muitas outras coisas. Às vezes a gente vai buscar a presença de Deus só na hora de dormir. E olhe lá, se não fala só com Deus, tipo, Deus, obrigado pelo meu dia, amém. Puf, já era, dormiu. E passou o dia inteiro sem buscar a presença de Deus. E aí eu fico nessa. A gente precisa começar a agir da mesma maneira que Davi agia. Nós sabemos que cometemos erros, falhas, todos os dias. E realmente não é fácil manter uma vida firme no Senhor, é uma coisa complicada. Por que é complicado? Porque a gente vive em um mundo de pecado. Beleza? Isso aí já complica tudo, porque é o pecado que separa a gente de Deus. E a gente vive no mundo do pecado, então já fica muito difícil. E aí a nossa jornada começa a se tornar um pouco complicada, porque quanto mais a gente vai tentando buscar a presença de Deus, mais o inimigo vai tentando derrubar a gente. Porque tudo que o inimigo, Satanás, menos quer, é a gente próximo de Deus. Então ele vai fazer de tudo para sua mente se distanciar dele. Satanás, olha, uma coisa que eu fico na minha mente é assim, ele não precisa matar ninguém para te separar de Deus. Ele só precisa te distrair. É uma coisa muito simples. Me fala quantas vezes você já se pegou distraído com muitas coisas. Às vezes no meio de uma oração você foi com a mente em outro lugar. Isso é o inimigo tentando te separar de Deus. E a gente precisa se aproximar, porque a gente, quanto mais buscar a presença de Deus, é o que eu estou falando, o inimigo vai ir tentando te derrubar, porque ele está ao seu derredor, tentando só esperar uma brecha, um erro seu, para ele te apontar o dedo e te jogar no chão. Só que quanto mais você busca a presença de Deus e mais está com Deus, menos ele consegue fazer isso na sua vida. Podem vir dificuldades na sua vida, lutas, mas quando você tem Deus, você vai passar vitorioso por ela. Amém? E, nossa, quando você lê esse salmo, quando você lê esse versículo, qualquer palavra na Bíblia, tente imaginar a situação, o que aquela pessoa estava sentindo quando ela escreveu aquilo. Tente sentir o mesmo que ela. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia para ler e, nossa, só passa batido. E olhe lá se pega na Bíblia para ler, né? Porque isso aqui, gente, é o manual do cristão. O cristão que não lê a palavra de Deus, não está conseguindo ficar na presença de Deus, se manter na presença de Deus. Pois aqui é um dos canais onde ele se manifesta com a sua presença, na sua palavra. Porque é através da sua palavra que ele está falando com a gente. Como você quer ouvir Deus? Porque às vezes a gente quer viver igual no tempo que vivia Abraão. Aí vinha aquela voz poderosa, né? Abraão. Aí, todo mundo quer ouvir essa voz. Mas não. Hoje em dia ele está falando com a gente de uma maneira diferente, porque agora ele já deixou todo o ensinamento. Naquela época não tinha palavra assim, toda escrita. Tinha os livros da lei que foram escritos no período de Moisés. Só que o resto aqui, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Ou seja, Deus precisava falar diretamente com sua voz, para ele entender. Só que hoje a gente já não precisa ouvir essa voz falando nitidamente, ouvir com os nossos ouvidos mesmo. Mas a gente, através da sua palavra, começa a ouvir com os ouvidos espirituais. E é aí que Deus começa a dar as respostas para a gente. Porque muitas vezes a gente quer as respostas de Deus, né? E está esperando, sei lá, acontecer alguma coisa lá, alguma coisa. Mas às vezes a resposta dele está aqui na palavra. Mas você não pega para ler, aí você, nossa, Deus não me responde. Mas é porque você não está lendo, como que ele vai te responder? A voz dele está saindo por aqui, ó. E se você quer ouvir, você precisa ler este livro. Amém? E eu volto nessa sede que Davi tinha. E ele realmente buscava a presença de Deus. Só que é o que eu falo, não é só você vir à igreja e sentir, porque muitas vezes isso é só uma emoção que a gente sente. Não é exatamente a presença de Deus. Às vezes está tocando um louvor que você gosta muito. E aí você, ai meu Deus, começa a chorar, é Deus falando comigo. Às vezes é um emocional, às vezes não é a presença dele, às vezes pode ser a presença dele, mas você também tem que discernir se você não está agindo de uma forma carnal, porque você gosta muito do louvor, ou porque você realmente está sentindo a presença de Deus. Amém? E uma das coisas
que eu acho importantíssimas para a gente adquirir a presença de Deus, está lá em Jeremias 29, versículo 13. É muito conhecido, só que, gente, Jeremias 29, versículo 13. Para você buscar a presença de Deus, você precisa ir até a presença de Deus, né? E aí ele fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Ele não está falando quando me procurarem de qualquer forma, quando me procurarem com, sei lá, metade do seu coração, não. Ele está falando quando me procurarem com todo o coração. Porque muitas vezes a gente quer sentir a presença de Deus, mas não está buscando com todo o coração. Deus está pedindo uma abertura, realmente, que você abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Só que não, a gente está com o coração duro, fechado. Então como é que você quer sentir a presença de Deus se você não abre o coração para Deus? Deus, ele não é um ser intrometido que vai chegar arrombando a porta e vai falar: não, eu vou entrar com a minha presença. Não, Ele não faz isso. Ele bate a porta. E aí vai de você, se você quer abrir ou não. Isso é uma decisão sua. Será que você quer realmente sentir a presença de Deus? Se você quer, você simplesmente vai pegar, girar aquela fechadura lá e abrir e falar: Senhor, entra, que eu quero sentir a Tua presença. Mas isso é quando você buscar Ele de todo o coração. E Deus está falando para você procurar Ele, porque muitas vezes a gente quer que Deus venha até nós, a gente acomodado aqui, esperando: Deus, vem atrás de mim aí. Não, às vezes você quer sentir a presença de Deus? Procure Ele. Vá atrás dele, porque Ele está falando: se você me procurar, você vai me achar. É só procurar. Ou seja, procure a Deus com todo o seu coração, que você vai poder sentir a presença dEle. E olha isso aqui, Moisés também é muito bacana. Olha o que Moisés vai falar. Êxodo 33, no versículo 15. É o 14, eu acho. Vê aí se eu coloquei. 33, 15. Beleza. Tem outra tradução? Tem mais uma? Essas três, né? Tem uma tradução. Aqui dá para entender, mas tem uma tradução que está falando presença. Então Moisés lhe disse, ele está falando para Deus: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, Deus está pedindo a presença de Deus. Num versículo, eu acho que é na Revista Atualizada, está falando: se a tua presença não for conosco, que não nos faça subir daqui. Ou seja, Moisés só vai se a presença de Deus for com ele. Se não for, não tem para que ele ir. Ele fala: não, eu vou ficar onde está a presença de Deus. Eu não preciso ir aonde não está a presença de Deus. Eu quero ficar com a presença de Deus. E era o que Moisés estava sentindo naquele momento. Ele falou: não, se a tua presença não for comigo, Deus, eu não vou. Eu não vou de maneira nenhuma, porque eu quero que a tua presença me acompanhe em cada passo da minha vida. E esse tem que ser o nosso desejo. Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo todos os dias. Todos os dias. E, você está na casa do Senhor, adorando Ele, sentindo a presença dEle, não tem coisa melhor. E ainda fala, né? Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ou seja, pensa num lugar aí que você acha muito top, que você fala: nossa, quando eu vou para esse lugar, nossa, eu me sinto, diferente, esse lugar é maravilhoso. E igual eu, nossa, eu gosto de ir para o Morumbi ver o jogo de São Paulo. E nossa, que da hora lá, tá com o pessoal. Mas vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 lá no Morumbi. Não importa. Vale mais um dia na presença de Deus em qualquer outro lugar. Por isso que eu não troco a presença do meu Deus por nada nessa terra. Ela é a coisa mais importante para mim, eu busco ela todos os dias. Assim como o salmista estava falando: Deus, que eu possa sempre estar todos os dias na tua casa. Eu também quero estar na tua presença todos os dias, Senhor. E esse tem que ser o desejo do coração de cada cristão. Senhor, eu quero estar na tua presença, viver na tua presença. Amém? E, um passo muito importante para a gente começar essa proximidade com Deus é a gente começar a conversar com Deus. Não adianta também só, a gente tem que dar
vamos lá, o primeiro passo, a gente vai abrir o nosso coração. Se você realmente quer sentir a presença de Deus, você vai falar: Deus, eu abro o meu coração e pode vir fazer morada em mim. Eu quero a tua presença caminhando cada dia comigo. Amém? Outra coisa muito importante é a gente começar a conversar com Ele. A oração é fundamental na vida de um cristão. A gente precisa conversar com Deus para que Ele se faça presente em nossa vida. Não adianta a gente todo dia, igual eu falei, você passa o dia inteiro, não troca uma palavra com Deus, e no final, na hora que você vai dormir, você fala: Deus, obrigado aí pelo meu dia, foi um dia muito bom, tal, amém. Isso é uma pessoa que está buscando a presença de Deus? Não. Daniel, nossa, o que ele orava. Realmente ali era uma pessoa que eu falo, esse buscava demais a presença de Deus. Porque para ele era isso que mais importava. Davi estava todos os dias no templo buscando a Deus. Quando estava em batalha, ele estava orando também, falando com Deus. Ou seja, a oração é algo fundamental na vida de um cristão. A gente precisa ter essa comunicação com Deus, conversar com o nosso Deus. A gente precisa expor os nossos problemas para Ele, falar as coisas que necessitamos, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, exaltá-lo. Quanto mais a gente faz tudo isso, mais a presença dEle vai se manifestando nas nossas vidas. O que você precisa fazer? Mateus 6, versículo 6. Não é algo difícil, tá? Porque tem muita gente que bota tanta dificuldade em orar, em falar com Deus, mas não é algo complicado. Mas quando você orar, Deus aqui vai falar para você ter uma certa privacidade com Ele, entendeu? Ele quer ter uma conversa com você. E Ele fala: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Olha só, a gente precisa tomar esse passo. Está na hora de eu começar a orar. Mas eu preciso me privar um pouco. Às vezes a gente está lá com a nossa família lá, tal, tudo mais, mas a gente fala: pode falar que vai orar, não tem problema não. Porque tem muita gente que fala: vou lá pro meu quarto lá, e vai escondidinho. Não, pode falar que vai orar mesmo. Vou lá pro quarto orar, por favor, não me interrompa, porque agora é o momento que eu vou ter com o meu Deus. E eu quero conversar com Ele, eu preciso conversar com Ele, eu preciso sentir a presença dEle. Então, por favor, agora eu vou fechar a porta do meu quarto, porque eu vou orar e conversar com Deus. Só que aí muita gente fica naquela, né? Mas beleza, já falei com minha família, entrei no meu quarto, mas agora o que eu falo? E aí o pessoal fica naquela dúvida, né? Nossa, o que eu falo? Eu tenho que falar bonito com Deus, eu tenho que falar de uma forma que Ele realmente vai atender meu pedido. Não. Você não precisa falar da forma mais linda do mundo com Deus. Não. Ele só quer sinceridade do seu coração, que você fale com Ele de uma forma sincera. Ele não está pedindo palavras bonitas, mas sim um coração sincero. O próximo versículo acho que vai falar sobre isso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, né? Porque todo mundo, acho que muita gente no final da noite: Deus, obrigado por mais um dia, amém e tal. A mesma coisa direto, né? Mas não, Deus não quer esse negócio repetitivo. Entendeu? Porque se for para ficar repetindo, é melhor nem orar. Deixa um papel escrito lá e fala: Deus, essa aqui é a minha oração de todo dia. Para repetir. Mas não, Ele quer ouvir o seu dia a dia. Poxa, às vezes você não chega em casa, conversa com a sua família e fala: nossa, meu dia foi isso, meu dia foi aquilo, nossa, correria. Deus, Ele é teu amigo também. Ele quer ter essa conversa com você. De você chegar nele e falar: olha, Deus, meu dia foi assim, Nossa, eu fiz aquilo. Nossa, passei aquilo no trabalho, Deus. Jesus, eu quase morri atropelado, e eu sei que o Senhor estava comigo e não aconteceu. Muito obrigado, Deus. Gente, não é difícil falar com Deus, mas o pessoal coloca tanto empecilho, e aí ele pega e fala: não ficam repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas não, Deus acabou de falar: não precisa falar muito às vezes. Às vezes você vai com tanta sinceridade que às vezes 5, 6 palavras já foi o suficiente para Deus ouvir a sua oração e atender as suas preces. Gente, conversa com Deus. Você quer sentir a presença de Deus? Vai lá, fecha a porta do teu quarto e começa a orar. 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedir.
Aí alguns pensam, nossa, mas então, se Deus já sabe que eu vou pedir, para que eu vou ir lá pedir? Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Ele Ele é onisciente, Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Já sabe de tudo. Mas, Ele quer que você vá lá e converse com Ele. E você fale com suas palavras, com sua boca, Deus, é isso, 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 isso. Ele quer ouvir a sua voz falando com Ele. Amém? Estão conseguindo compreender a mensagem de Deus? E aí, vamos lá pro capítulo 7 de Mateus. Mateus 7, versículo 7. Continuando falando sobre a importância da oração. Olha só. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ei, gente, pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Esse aí é a pessoa que está indo buscar a Deus. E ela, a maioria das vezes, vai ir para pedir. Muita gente vai para pedir as coisas para Deus, né? Mas lembrando que não é só pedir. Mas lógico que a palavra de Deus, em vários versículos, fala para a gente pedir as nossas coisas para Deus, entendeu? E desde que seja da vontade dEle, Ele vai fazer nas nossas vidas. E aí Ele está falando, pois tudo que pede, recebe. Ou seja, você está lá orando, pedindo. E quando você está orando, você está buscando a Deus. E aí foi o que eu falei para vocês, quando você busca de todo o coração, você encontra. Quem busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aí você está querendo conversar com Deus e você está, Deus, sem problema nenhum, vai abrir as portas para você e vai falar, fala comigo, filho. Pode falar, o que você quer? E Ele está lá, pronto para te ouvir. Por quê? Porque você buscou de todo o seu coração e você encontrou. Não é algo complicado, porque, nossa, o pessoal gosta de complicar as coisas de Deus de uma forma que, que para entrar na presença de Deus, gente, Ele só quer um coração sincero, entendeu? Por mais que você tenha cometido os erros e falhas, Ele está lá para te perdoar e para falar, filho, levanta agora e não peques mais. Mas, filho, eu estou contigo nessa. Desde que você queira a minha presença junto com você, eu vou caminhar com você. Eu vou estar junto com você. Mas para isso, você precisa buscar a Deus de todo o coração. Se você quer sentir, falar com Ele, orar a Ele. Olha só, Filipenses, super conhecido também, Filipenses 4, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Próximo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está vendo? Que é para você pedir, é para você falar com Ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Ei, isso aqui já é a presença de Deus na sua vida. Quando você sente essa paz aí que excede todo entendimento, é porque a presença de Deus está com você. Se você está vivendo nesse mundo de loucura aí, muita bagunça acontecendo, mas você tem paz no seu coração, isso é a presença de Deus que está com você. Amém? Por isso que Deus fala para a gente, me busquem que vocês vão me encontrar, porque eu quero dar essa paz para vocês, uma paz que vai exceder todo entendimento. Não dá para explicar essa paz. Só quem sente que consegue compreender, mas não dá para explicar, entendeu? Porque essa paz é algo muito bom e é a presença de Deus na minha vida, na minha e na sua, que tem a presença de Deus, amém? E é isso que Ele coloca no nosso coração. Essa paz é maravilhosa. E isso é uma das coisas que a presença de Deus faz nas nossas vidas. A gente sente essa paz quando a gente tem a presença dEle acompanhando a gente no nosso dia a dia. Por mais, já falei, loucuras que aconteçam no mundo, por mais que tentem te derrubar, por mais que estejam pessoas atrás de você, se essa paz está no seu coração e você está, estou de boa, é porque é Deus, amém? E essa paz, eu gosto de falar de paz, porque quando eu falo de Jesus é paz, entendeu o que eu sinto? Porque Ele realmente me traz uma paz muito grande. Só que muitas vezes a gente está fazendo o quê? A gente está tentando buscar nossa paz em outras coisas, entendeu? Que não é a presença de Deus. Ou seja, tem gente que fala, vou
vou assistir uma série lá para dar uma desestressada, sentir um negocinho bom no coração, vou assistir aquela série bacaninha que o final acaba bem e tal. Aí você assiste aquela série, legal, tal. Terminou de assistir a série, você sente aquele negocinho bom no coração, você, nossa, que série boa, tal. Aí dali a pouco chega uma mensagem ruim para você, você já, ai meu Deus do céu, que não sei o quê. A paz já acabou. Por quê? Porque essa é a paz que o mundo oferece. Agora a paz de Deus, meu, pode vir a mensagem que for, meu, essa paz não sai do seu coração, porque é a presença dele que está te acompanhando. Tem gente que fala, não, vou desestressar jogando futebol. Aí sai mais estressado ainda, porque futebol é um negócio de doido, entendeu? E aí sai mais estressado, não, vou assistir um jogo de futebol. Nossa, aí começa a xingar, isso perde a paciência. Isso aí é a paz que você tenta buscar no mundo e não encontra, entendeu? E essa paz você vai encontrar em quem? Em Jesus Cristo, é uma paz que vai exceder todo entendimento, amém? E outra coisa muito importante, que eu já estava começando falando, né? Sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu, você quer sentir a presença de Deus? Meu, começa a ler a palavra. Já começou, beleza, já abri meu coração para Deus. Deus agora pode vir com a sua presença. Agora comecei a conversar com Deus, estou orando, falando com Ele. Mas agora eu preciso de instruções para continuar a minha vida com Deus na presença dEle, né? Porque agora que a gente começou a buscar a presença de Deus, é agora que o inimigo vai começar a tentar te derrubar. Porque você está indo pelo caminho certo. E Satanás odeia isso, ele não quer você andando no caminho certo de forma alguma. Então ele vai fazer de tudo para você se desviar. Mas aí vem a palavra de Deus, para quê? Para te alertar de tudo que pode aparecer no seu caminho. De todas as tentações que podem surgir no seu caminho, para você se desviar delas, entendeu? E continuar no caminho de Cristo. Ou seja, a palavra é fundamental, assim como oração, assim como você abrir o seu coração para Deus, para você sentir a presença dEle. Tudo isso é importante. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Olha o que a palavra faz com a gente. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Ou seja, eu me alimentei da palavra de Deus. Eu comecei a ler a palavra de Deus e estou me alimentando dela. Por isso ele usou esse termo, eu comi a palavra de Deus. Mas é por quê? Porque ele está se alimentando da palavra, lendo ela. Amém? Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Isso aqui é a presença de Deus também, alegria e júbilo. Ei, quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, a palavra dele também, a presença dele também se manifesta em você. E muitas vezes em forma de alegria, de júbilo, que você vai ler a palavra, vai dar aquele sorrisão, vai falar, nossa Deus, obrigado por essa palavra. É isso que você vai sentir quando você lê também. Então a presença dele se manifesta em paz, em alegria. Meu, é tanta coisa que você pode sentir na presença dele. É conforto, é descanso, é onde você encontra o seu refúgio, é na presença dele. Olha só, meu, olha o tanto de benefício que você pode trazer para a sua vida, buscando a presença de Deus. Amém? Estão conseguindo compreender até aqui? Estou explicando direitinho? É para todo mundo compreender mesmo, para guardar isso no seu coração, mas não só guardar no seu coração e colocar em prática. Porque muitas vezes a gente fala, não, vou começar a orar, mas nunca começa. Não, vou começar a ler a palavra de Deus, mas nunca começa. Sempre consegue trocar por uma outra coisa. Mas sabe o que é isso? Isso é o inimigo tentando te afastar de Deus com as coisas do mundo, entendeu? Falar, não, vai, lançou uma série nova agora, tal, não sei o quê. Você perde seu tempo fofocando de outras pessoas, em vez de estar lendo a palavra e se enchendo dela. Não, mas você viu fulaninho? Você viu fulaninho, o que ela fez lá? Nossa, gente, fofoca não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você buscar e orar, buscar a presença de Deus. Não é fofoquinha que vai fazer você se aproximar de Deus. Isso Satanás está usando para te afastar dele, de Deus. Então toma cuidado com isso. Amém? Toma cuidado com todas essas coisas que, todo mundo consegue analisar. Todo mundo aqui tem uma consciência boa e consegue analisar o que te afasta de Deus. É porque muitas vezes o inimigo está distraindo a gente. Está vindo com aquela forma sutil que a gente não consegue perceber muito. Mas se a gente parar, colocar os pés no chão e falar, Deus, deixa eu ver o que está me afastando de você. Você vai conseguir ver. Mas para isso você precisa parar um pouco e falar, Deus, me ajuda a enxergar. Me ajuda a ver. E Ele vai abrir os seus olhos para enxergar tudo aquilo que está te separando dEle. O que está te impedindo de se aproximar dEle. Amém? Então é isso. Nesse aqui, as palavras que a gente se alimenta de Deus, traz alegria e júbilo para as nossas vidas.
Agora Provérbios, no capítulo 30, versículo 5. O inimigo vai estar se levantando contra a gente, né? Mas olha só, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Nossa, tudo isso aqui, ó, é puro. Nossa. E quando você começa a ler e entender, você, nossa, Deus realmente é maravilhoso. E aí quando você começa a ler mais, você, nossa, Deus realmente é soberano. E você continua lendo e você vai vendo cada vez mais as maravilhas de Deus. E essa palavra vai te fazendo o que também? Ela te gera um escudo, olha só. E aí quanto mais você busca a presença de Deus, ele se torna o quê? Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém? Ou seja, você está lá lendo a palavra de Deus, Deus está falando com você, e ela também se torna um escudo. Eu já falei que ela é uma instrução para você seguir o caminho. Mas às vezes a gente precisa rebater algumas coisas que vêm, e ela é o nosso escudo. Assim como Satanás foi tentar Jesus, ele respondia o quê? Com um escudo, que era a palavra de Deus. Ele tentava atacar Jesus e não conseguia. Por quê? Porque Jesus estava protegido pela palavra de Deus. Amém? Ou seja, quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais a gente consegue se proteger das coisas que estão ao nosso redor, de coisas que tentam nos tirar da presença dele. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai entendendo e você vai, opa, ali não é caminho para mim ir, opa, surgiu uma barreira na minha frente, mas a Bíblia já me falou como é que faz para mim passar por cima disso. Simples. E às vezes a gente bota muita dificuldade nessas coisas, mas não é difícil. É só a gente realmente fazer o que está escrito lá em Jeremias, para a gente buscar de todo o nosso coração. Que aí você começa a compreender tudo, e Deus vai falando, e você, nossa, meu Deus, incrível. E outra coisa, beleza, você está lá nessa caminhada, mas é como eu falei, ela começa a ficar difícil, e aí a gente começa a tentar dar aquela desanimada, só que você estar na presença de Deus é uma decisão sua, é algo que você tem que tomar essa decisão. Ninguém vai poder fazer por você, entendeu? Não é tipo marido, não é esposa, não é filho, não é amigo que vai decidir isso por você, é você mesmo que decide por você. Você está tentando buscar a Deus, está tentando se aproximar de Deus, estão acontecendo lutas, mas aí vem a hora da decisão. Eu vou continuar enfrentando isso ou não? Isso é uma decisão sua, ninguém pode decidir isso por você, a não ser você mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é igual a Cris estava falando aqui na ministração, né? Falando que, realmente não é fácil servir a Jesus. É luta, é batalha que a gente enfrenta atrás de batalha. Só que é o que eu falei, quem está com Deus, com a presença de Deus, está sentindo paz em meio a tudo isso. Então está passando tranquilo por tudo isso. Mas aí precisa vir essa nossa decisão. Vou continuar ou não vou? Porque aí começa a ficar difícil. Porque é o que eu falei, Satanás quer você o mais longe possível de Deus. O inimigo quer o mais distante que você conseguir ficar de Deus, para ele é o melhor. Então quanto mais você se aproxima, ele vai estar tentando te puxar, Ele não vai querer você perto de Deus de forma alguma. Porque o objetivo dele é levar o máximo que ele puder com ele, entendeu? E quando ele vê um se perdendo na cena, ele fala, não, tem que puxar de volta, esse aí não pode ir para próximo de Deus, não. E aí começa o momento da luta na nossa vida, entendeu? Caramba, eu estou tentando me aproximar de Deus, mas está acontecendo aquilo, mas eu preciso ir para Deus, tal, mas nossa, o inimigo... E aí você começa aquela batalha, e é hora de você decidir, eu vou até o fim, não importa o que aconteça, eu vou. Olha só isso aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Aqui, Elias já está partindo para os seus momentos finais, que ele vai ser arrebatado, e ele está partindo para os seus momentos finais, e aí ele vai chamar Eliseu. E olha só, essa história aqui, quando eu fiquei lendo assim, eu fiquei, nossa, que interessante, depois que eu fiquei analisando. Olha só, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Próximo. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida
deixa eu dar Ele correu atrás de Elias, olha só. Quando ele foi atrás de Elias, ele está falando, Elias, vamos para essa jornada comigo? Que agora é você que vai perseguir nessa jornada. E você que vai ter que levar a presença de Deus junto com você. E aí, Eliseu rapidão já falou, peraí então, deixa eu dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, né? Então ele falou, não, vou lá me despedir da minha família, né? Porque agora eu vou seguir com Deus. E olha só, lembre-se, e aí Elias respondeu, lembre-se do que lhe fiz. Próximo. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Olha só, isso aqui é porque, espero não estar falando besteira, mas isso aqui é profundo para mim. Para mim, Eliseu está pegando e está falando, para mim não voltar mais para este lugar, para mim continuar prosseguindo na caminhada com Deus, eu vou queimar tudo que eu tinha. Porque na hora que eu parar para pensar de desistir, eu vou falar, eu não tenho para onde ir, eu só tenho Deus. E aí ele pegou e falou, não, eu vou queimar tudo logo então, para mim nunca voltar mais para essa vida, porque a minha vida agora vai ser na presença de Deus. E aí ele pegou, foi lá, apanhou sua parelha de bois, matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Ele deu ao povo porque ele está falando para o povo, dessa vida aqui eu estou saindo. E ele está avisando todo mundo, porque agora ele vai viver uma nova vida. Ou seja, tchau, passado para trás, avisando todos os amigos que ele está deixando essa vida e vai seguir agora um caminho com Deus. Amém? Conseguiram compreender isso? Nossa, quando eu li isso aqui eu falei, tem que ser isso. Tem que ser isso, porque eu estava lendo, nossa, ele simplesmente está abandonando a velha vida, para ele pegar e falar, para onde, no momento que ele chegar nessa dúvida, que eu estou falando para vocês de, nossa, eu vou para Deus, ou eu, nossa, vou lá com o inimigo que está tentando me puxar, o que eu vou fazer? É para você queimar tudo aquilo que você tem no passado, para você simplesmente olhar só para Deus, para na hora que você se perguntar, para onde que eu vou agora? E aí você vai olhar só para Deus, porque você não tem mais nada no passado que precise de você, que você precise do passado. Você vai olhar para Deus e vai falar, eu vou para Deus, pois é só Ele quem tem as palavras de vida eterna. É isso. E a gente precisa começar a abandonar essas coisas do passado e viver a nova vida com Deus. Amém? E isso é começar a andar na presença de Deus. É você viver diariamente na presença de Deus. É quando você larga o passado para trás e começa a viver a sua nova vida com Deus, orando, lendo a palavra, buscando Ele a cada dia, tomando várias decisões na sua vida que serão difíceis, mas você vai tomar porque você ama a Deus. Amém? E olha só, outra pessoa, Mateus 9, versículo 9. Falar de Mateus, né? Mateus é... Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Olha o que o Mateus fez, rapidamente, ele nem parou para pensar. Levantou-se e o seguiu. Ele simplesmente falou, o cara cobrava o povo, né? Ele era um cobrador de impostos, e essas pessoas roubavam muitas pessoas. Eram pessoas que viviam vidas realmente fora da presença de Deus. Então ele usava essas cobranças de impostos e tirava dinheiro das pessoas. Mas chegou o momento que Jesus Cristo olhou para ele e falou assim, Mateus, me segue, vamos. Eu imagino que Mateus sentiu realmente a presença de Deus ali. Foi uma paz tão grande que ele sentiu no coração dele, que ele levantou e falou, não, eu vou seguir esse Jesus aí, porque é nele que eu encontro paz, é nele que eu encontro refúgio. Foi o que ele sentiu quando Jesus falou para ele, vem, levanta aí e me segue. É o que Mateus sentiu e falou, não, eu vou te seguir. E ele foi com Jesus até o fim, e pregou a palavra de Deus até o fim, até o dia da sua morte, porque ele foi um mártir também. Ele pregou a palavra de Deus e foi morto pregando a palavra de Deus. Mas hoje ele está lá, sentindo a presença de Deus lá e... Entendeu? E é isso que a gente precisa nas nossas vidas. E outra coisa, que eu estava falando desde o começo de Davi, que Davi ele realmente tinha sede, ele tinha vontade de sentir a presença de Deus.
Então vamos lá de novo em Davi, Salmos 42, versículo 1. Olha o que ele vai falar aqui. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso aqui é uma pessoa sedenta da presença de Deus. E é só em Jesus que a gente toma essa água e não sente mais sede. E a gente precisa estar caminhando nessa presença para a gente não ficar sentindo essa sede, que para o mundo é insaciável, mas se a gente chega em Deus, realmente a gente se sente aliviado. Sabe quando você toma aquele copão de água gelada no calor? Jesus é muito melhor que isso, pode ter certeza. E olha só uma coisa muito interessante que eu vi sobre a corça. Nossa, isso aqui me pegou. Quando eu vi, eu falei, nossa, agora eu entendi porque Davi falou como a corça anseia por águas. A corça, ela é um animal, né, óbvio. E ela precisa de muita água. Ela precisa de muita água. Mas ela não precisa dessa água no intuito de, preciso matar minha sede. Lógico que ela também toma água para matar a sede. Mas uma das coisas que acontece com a corça é a seguinte: quando ela fica muito tempo sem tomar água, o seu corpo começa a apodrecer. E quando o seu corpo começa a apodrecer, ela fica muito mais fácil de ser farejada pelos predadores. Olha só, você está vendo por que ele falou corça? Por isso que ele usou a corça. Como a corça anseia por águas correntes, ela está buscando a água, porque ela não quer deixar o seu corpo apodrecer, para que ela seja raptada pelos predadores. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente vê que a gente está passando muita sede já, é porque a gente está começando a cheirar mal. E aí é quando esses predadores que podem ser muitas coisas na vida, que pode ser depressão, ansiedade, o inimigo tentando te derrubar, tudo isso aí vai estar sentindo o seu cheiro quando você não toma dessa água. E aí você vai começar a cheirar mal e vai ficar muito mais fácil de um predador achar você. Por isso que ele usou a corça. Nossa, quando eu li isso, minha mente fez, meu Deus, é isso? Realmente, quando eu compreendi, eu falei, nossa, é isso que acontece com a corça. E detalhe, olha só, mais um detalhe sobre a corça. Às vezes, quando ela está muito fedida e às vezes ela sente que tem predadores ao redor, ela mergulha dentro da água. Conseguiu entender? Ela mergulha dentro da água para ela poder se livrar dos predadores. E é isso que a gente precisa fazer. Assim como está escrito lá em Ezequiel, não é para ver as águas vir só no pé, no joelho, nos lombos, não. É para você mergulhar em águas profundas. E essas águas profundas são Deus, Jesus Cristo. Ele é a nossa água. E Ele quer que a gente se aprofunde nele. É por isso que a corça corria para o profundo da água, para ela poder se livrar dos predadores. Quando a gente corre para Jesus e se afunda nessa água, Ele é a fonte de água viva. Quando a gente se afunda nessa água aí, a gente some o cheiro dos predadores e eles começam a procurar e não te encontrar mais. Por quê? Porque Jesus está te protegendo de tudo isso. Amém? É isso. Então, nossa, a presença de Deus a gente deve buscar com todas as nossas forças, todos os dias. Ter esse mesmo desejo que Davi tinha. Senhor, que os meus pés possam estar sempre em tua casa, Senhor. Que eu possa sempre estar contigo, Deus. Que a minha alma seja como a corça que anseia por águas correntes. E essa água é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é nele que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, para que a gente possa sentir a presença dele poderosamente nas nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para ministrar para vocês, amém? Amém, meus irmãos? Fomos ou não fomos alimentados com essa palavra? Amém, né? Eu só quero ler de novo um versículo que o Mateus leu, que ficou muito na minha mente aqui. É em Filipenses 4, o versículo 6. Você pode colocar aí, fazendo favor? Enquanto eles colocam, eu leio aqui, ó. Não andem ansiosos
coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não sei, mas Deus tocou no meu coração. Então, não andem ansiosos. Deixem tudo nos pés do Senhor, que Ele vai preparar. Tudo que for da vontade dEle, Ele vai fazer nas nossas vidas. Irmãos, agora estamos já no término do culto. Vamos orar. E aqui temos um pedido de oração. É pelo sobrinho do pastor Dimes. Ele sofreu um acidente de moto, né? E corre o risco de amputar a perna. Então, vamos orar por ele. Coloque-se de pé. Se você tiver algum parente, um irmão, um amigo, coloque também em oração. Coloque a sua casa, coloque seu lar, seu trabalho. Entendeu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aqui, Senhor, estamos na tua casa. Fomos muito mais do que alimentados, papai. Eu tenho certeza que não sairemos como chegamos, pois chegamos um pouco vazio e estamos saindo, transbordando, Senhor, de alimento que foi dado, Pai. Como o Senhor falou, não andemos ansiosos, que sejamos fiéis ao Senhor, que sejamos teus filhos verdadeiros, Pai. Ó Pai, toque no coração de cada um, no meu coração, Senhor, para que venhamos servir na tua casa com decência, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, olhando só para o alvo, que é o Senhor, meu Deus, pois o Senhor é que nos trouxe aqui. Se olharmos para o passado, não veremos nada além de podridão, mas se olharmos avante, para cima, veremos um lugar maravilhoso, aonde não haverá choro, aonde não haverá dores, aonde haverá só louvor, Senhor, de adoração a Ti. Pai, que possamos, Senhor, ter essa fé, Senhor, que sexta-feiras estaremos aqui de novo, Senhor, para cultuar o Teu santo nome. E entre hoje e sexta-feira, venhamos ler a Tua palavra. Coloca no meu coração também, Senhor, essa determinação. Vamos nos alimentar da palavra. Vamos nos encher da palavra, porque é através da palavra que seremos salvos. Porque Deus deixou essa palavra para nós. Que sejamos fiéis, Pai. Pai, peço que o Senhor leve, Senhor, em segurança o Teu povo, Senhor. Que tenhamos um restinho de noite abençoada. E que quando estivermos no nosso quarto, Pai, oremos com o coração limpo, transbordando de gratidão por Ti, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, todos digam amém. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bem alimentados, não estamos? E assim, tomara que eu não esteja falando uma besteira, né? Foi a frase do Mateus. Mas está perfeitamente correto o texto, o entendimento perfeitamente correto, né? O Senhor Jesus fala a mesma coisa, né? Com outras palavras. Ele fala em Lucas, no capítulo 14, que aqueles que querem segui-lo, aqueles que querem andar em seus passos, precisam negar-se a si mesmos, né? Abandonar a velha vida e seguir a Ele, carregando a cada dia a sua cruz. Então está perfeitamente correto o texto, amém? Eu louvo a Deus pela vida do meu filho e porque Deus tem dado a ele sabedoria para pregar a sua palavra, amém? E graças a Deus também dou pela vida de cada um que aqui sobe nesse altar com temor, sobe nesse altar para ser usado como ferramenta de Deus nessa terra. Louvado seja Deus por suas vidas. Amém? Vamos cantar um louvor para encerrar? Cadê as levitas? As levitas e o baterista. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor, e te agradecemos por essa mensagem. Hoje falou-se muito sobre a presença de Deus.
Eu não sei o que vai ser pregado na sexta-feira. Sexta-feira é culto dos jovens, não é isso? Culto dos jovens, 20 horas. Então, é para todos nós. É denominado dos jovens porque são eles que dirigem o culto, são eles que louvam e é um deles que prega. Por isso é culto dos jovens, mas é para todos nós, tá bom? E aí hoje falou-se muito sobre a presença de Deus. Domingo eu vou falar sobre a onipresença de Deus, que é muito importante você saber. Olha, você pode ter certeza que você vai ouvir coisas aqui que você nunca parou para pensar. Nunca parou para pensar. Enquanto meu filho pregava ali, o Senhor falava comigo lá no meu coração, no meu íntimo ali atrás, e me levou, né, a um texto, me levou a uma palavra falando sobre a onipresença dele. Então prepare-se, ore ao Senhor, não falta no culto, venham, porque vocês vão ainda ser muito abençoados pela palavra de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor. Senhor Jesus, a Tua presença vale mais que o mundo inteiro, Pai. A Tua presença vale mais que 1000 dias em qualquer lugar dessa terra, comendo do bom, do melhor. A Tua presença vale mais. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Diga outra vez. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Me basta, Senhor, Tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Adore o Senhor, exalte a Ele e diga: só o Senhor me sustenta nesta vida. Tudo que tenho,
tudo que sou, oh, tudo que eu como, tudo que eu visto, aonde eu resido, onde eu moro, aonde eu trabalho, o dinheiro que vem em minhas mãos, a saúde, oh, todas as coisas, tudo e todas as coisas, vem do Senhor. É o Senhor quem me sustenta, é o Senhor que me mantém. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, estende as suas mãos assim. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida para todo sempre. Diga amém. Que o Senhor nos acompanhe no retorno, que a semana continue sendo abençoada por Ele, e que tudo que você fizer, faça para a glória dEle. Vamos com Deus.